Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela e estou aqui para falar com vocês um pouquinho mais, sobre os conceitos específicos da Agenda 21, disciplina de impactos ambientais. Bem, Convenção sobre biodiversidade. Biodiversidade, vocês já sabem que é a nossa variedade aí em espécies, tanto de flora e fauna, tá? Os bens e serviços essenciais do planeta dependem da variedade e variabilidade dos genes, espécies, populações e ecossistemas, está tudo interligado, ou seja, a nossa sobrevivência ela está atrelado às plantas e os animais, tá? E principalmente aí ao uso do solo e ao uso dos recursos naturais, tá? Os recursos biológicos fornecem alimentação, então considerando que a população, isso é a questão de raciocínio lógico, se a população ela está aumentando cada vez mais haverá a necessidade de se alimentar essas pessoas, tá? Então o que acontece? Se você destruir os solos com as monoculturas, com os pesticidas, inseticidas, fertilizantes e tudo mais, essa produção ela irá cair, senão ela vai ficar pobre. E o que nós faremos para alimentar todo esse povo, Bem, os recentes avanços de biotecnologia, como eu falei para vocês, baseados no material genético de plantas, animais e micro-organismos, mostram um grande potencial para a agricultura e medicina. É claro que você tem a questão de substâncias exploradas, e é vinda aí, das nossas florestas a questão de muitos medicamentos, você tem também a questão do avanço da biotecnologia em outros patamares, como por exemplo as vacinas, pode ser considerado a biotecnologia, a questão de tecidos de roupa, que protegem você de vírus e tudo mais, você pode considerar isso também uma biotecnologia. Bem, a Convenção da ONU sobre Biodiversidade. Promovam os métodos tradicionais e conhecimento dos povos indígenas e de suas comunidades. Partilhem os benefícios dos recursos biológicos, incluindo a biotecnologia, particularmente com países em desenvolvimento, tá? Porque o que acontece? Você tem os países desenvolvidos, que têm o investimento e a capacidade de desenvolver o quê? A tecnologia, ou até então aqui no caso a biotecnologia, e você tem os países em desenvolvimento que são ricos em quê? Em biodiversidade, tá? Então precisa haver o quê? Uma cooperação entre ambos para chegar no consenso e então criar alternativas para melhorar aí a questão da conservação voltada à biodiversidade. Vamos lá? Bem, administração ambientalmente sustentável da biotecnologia. A Agenda 21 traz essa parceria, como eu já falei para vocês, países em desenvolvimento e países desenvolvidos, a questão dessa interação e principalmente troca de informação e tecnologia, tá? Melhores cuidados com a saúde, como eu falei para vocês, a vacina é um exemplo de biotecnologia. Fortalecimento da segurança alimentar, práticas sustentáveis, como eu falei para vocês, as sementes modificadas, as plantas modificadas geneticamente, os transgênicos. Melhores suprimentos de água potável, processos industriais mais eficientes para a transformação de matérias-primas também, tá? Tem biotecnologia envolvida. Apoio para métodos sustentáveis de florestamento e reflorestamento. Lembra que eu falei para vocês a questão de espécies de plantas, por exemplo, mais resistentes, mais resistentes a pragas, mais resistentes a mudanças climáticas extremas. Então isso é o quê? Isso é biotecnologia. E eliminação da toxicidade dos rejeitos perigosos, tá? Porque você pode usar, sim, componentes biológicos, micro-organismos, bactérias e tudo mais, para que esses rejeitos não se tornem tão tóxicos, tá? Bem, as propostas focam no quê? Com relação à biotecnologia. Alimento. A biotecnologia pode aumentar o valor nutritivo, olha que coisa importante, E de grande valia, você estudar e você modificar um alimento para que ele seja mais nutritivo. Isso pode o quê? Suprir, tá? Países muito pobres, Às vezes ele consumir um produto comum, ele consome um produto desse e ele fica mais nutrido, não é mesmo? Muito importante, o avanço, A questão das colheitas, rebanhos de gado, cardumes de peixe e prolongar a durabilidade de alimentos. Por exemplo,
o alimento que ele é geneticamente modificado, ele chega na sua mesa, ele está mais saudável. Ele não está ali já entrando em decomposição. Ele tem uma durabilidade de percorrer esse transporte, né? Todo esse processo de logística da colheita até o consumidor final, ele é mais resistente, tá? Pode também melhorar a produção agrícola em técnicas de tratamento entregado de pragas, como eu já falei para vocês, eliminando aí a questão do uso em excesso de agrotóxico. Saúde. A biotecnologia pode ajudar a combater doenças, como eu falei para vocês, a questão das vacinas, dos remédios, né? Que tudo que a gente sabe que a tecnologia, a biotecnologia traz para a gente. A proteção animal. A biotecnologia pode ajudar a reabilitar ecossistemas e paisagens degradadas através do reflorestamento e florestamento, o cultivo de novas variedades de plantas e conservação do solo. Por exemplo, num ambiente muito devastado, você pode implantar ou começar ações de reflorestamento com uma planta que seja modificada aí, né? Que ela vá, por exemplo, crescer um pouco mais rápido, consumir menos água e mesmo assim ela vai ter um potencial de reflorestamento igual. Mas talvez não necessite de tanta água, ou às vezes ela cresce um pouco mais rápido, ela é mais resistente a mudanças climáticas, tá? Diminuir o volume de lixo através dos materiais biodegradáveis, como eu falei para vocês, a utilização de micro-organismos para que eles decomponham o lixo, tá? Que é um dos grandes problemas aí do nosso mundo atual, tá? Bem, salvaguardando os recursos oceânicos, tá? Isso aqui também é algo bem pontual na Agenda 21, considerando aí a questão da nossa proporção de oceanos e mares, né, do nosso planeta, né? Vocês sabem que 70% do planeta ele é ocupado por água, tá? Bem, nós temos aqui, claro, eu coloquei isso aqui como exemplo, né, que a exploração de petróleo, que é um combustível fóssil altamente aí, que degrada muito o meio ambiente, né, e nós ainda dependemos muito dele como energia, tá? Bem, mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água e as atividades dos seres humanos em Terra são uma das maiores ameaças a isso, né? Então, a proposta da Agenda 21 focaliza o quê? As ameaças representadas pela sedimentação, ou seja, a sedimentação, como eu falei para vocês, é quando você tem aquele terreno e ele vai soltando pedaços, tá? Sedimentação, sedimentos, tá? Poluição, tá? Então, você tem aqui tanto a poluição dos corpos da água, né, como das áreas litorâneas, tá? Isso é um grande problema. E a questão da pesca e mudanças climáticas, que você sabe que os oceanos ele tem uma grande importância, um papel importante na questão do equilíbrio climático, tá? Bem, então nós temos aqui as águas costeiras, né? Eu coloquei essa foto aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Que a gente vai falar também aqui de zonas econômicas exclusivas. Isso aqui, pessoal, é o litoral do Brasil, né? E todos esses pontinhos aqui são os portos. Pois é. É claro que você tem uma parcela aqui que eles são maiores, outros menores, alguns privados, outros públicos, né? Mas enfim, são portos. Então, olha só para vocês verem. E o que acontece nesses... são zonas de comercialização, né? Então, para você ver assim o tanto que o Brasil, ele usa, tá? E utiliza os recursos oceânicos em prol da da atividade econômica, tá? Então, aqui você exporta e importa, tá? Produtos, tá? Então, tudo chega, a maioria aqui, né? É claro que o Brasil, ele tem aí um escoamento de produção em sua maior parcela via estradas, via rodovias, tá? Mas os portos também são muito utilizados, tá? Áreas costeiras. Aproximadamente 60% da população do mundo vive dentro de uma faixa de 60 quilômetros ao longo de orlas marítimas. Então, você pode perceber que esse aqui, ó, essa faixa, são realmente os estados, né, que são bem populosos, né? Você sabe aí, em questão de densidade demográfica, que a população, ela se acumula mais aqui, né? E depois ela vai diminuindo conforme nós vamos chegando aqui na questão do centro-oeste e norte,
tá? Mas a população, ela se concentra, sim, em regiões litorâneas, tá? Então, nós temos o que aqui? A pesca, a navegação, o comércio e o turismo, tá? Então, segundo a Agenda 21, essas atividades, quando não bem monitoradas, que é o que geralmente acontece, né? Como eu falei para vocês, a questão da fiscalização, elas criam problemas como poluição química, bacteriológica, sedimentos de terra, destruição de habitats, escoamento de plantas aquáticas, porque o que que acontece? Todos esses ecossistemas de portos, que vamos imaginar aqui, né, que eu já coloquei essa figura, todos esses ecossistemas aqui, ribeirinhos e litorâneos, o que que acontece? Vocês acham que eles não sofrem alteração conforme essa dinâmica comercial que existe aqui? Muito, né? O turismo, é claro, como eu falei para vocês, ele é sim conhecido como uma indústria sem chaminés, porém não existe impacto zero, precisa sim ser planejado, tá? Assentamentos humanos pobres, ou seja, essas pessoas que às vezes não têm condições de moradia, né? Então o que que eles fazem? Eles invadem áreas, né? Invadem regiões que geralmente são da União, né, públicas, são áreas públicas, invadem, desmatam, criam casas e às vezes essa região ela também não tem uma estrutura básica de coleta de lixo, tá? De esgoto, né? Então ele começa a poluir, porque o ser humano ele precisa de ser atendido em suas necessidades básicas. Então ele começa realmente a poluir, tá? Superpopulosos, insalubres, como eu falei para vocês, e foi assim, enfim, que surgiram as grandes favelas, tá? Zonas econômicas exclusivas, para criar a área onde os estados administram o desenvolvimento e conservação de recursos naturais. Eu li uma reportagem certa vez, por exemplo, que você tem os navios cargueiros, né? Que eles viajam todo o mundo aí, né? Então, o que que acontece? Esse ecossistema aquático, ele fica comprometido porque ele sofre mutações e invasões praticamente que sempre. Porque se você tem, por exemplo, uma formação de micro-organismos, foi isso sobre o que eu li, abaixo dos cascos dos navios, o que que acontece? Ele viaja de ecossistema para ecossistema aquático diferente, né? Então, você tem espécies do Brasil que elas caminham e vão para outros portos por meio dos navios, né? E assim como outras espécies também entram no sistema aquático brasileiro, tá? Então, para vocês verem o nível do desequilíbrio, né? E claro, aí a questão do descarte incorreto de lixo que afeta os oceanos, tá? Esforços devem ser feitos para criar estoques e planejar e administrar recursos costeiros em prol do que? Desenvolvimento sustentável, tá? E em prol da conservação desses espaços litorâneos de o que? De zonas econômicas exclusivas, tá ok? Bem, pessoal, falamos um pouquinho mais aqui. O próximo vídeo continuaremos com as especificidades da Agenda 21, ok? Muito obrigada, até a próxima, bons estudos!